shrine of plenty, but found its storerooms all filled with dust. I bowed at altars of gold and silver, but as I knelt there, they turned to rust. So Reflexão para minha vida, reflexão para as nossas vidas, reflexão para a sua vida, está no ar mais uma vez. Que Deus te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. É com muita alegria, ouvinte amado, que nós estamos ouvindo este hino maravilhoso, nesta manhã maravilhosa que Deus nos tem dado, que Deus te tem dado. E eu estou aqui com minha Bíblia aberta no livro de Jeremias, capítulo 8 e verso 22, aonde diz: porventura não há unguento em Gileade, ou não há lá médico? Porque, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Nós estamos falando dentro da mensagem do profeta com o tema O Bálsamo de Gileade. Em Oséias capítulo 6 e verso 8 diz que Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade, calçada de sangue. Porventura, você não diria que é a mesma coisa em relação a São Paulo, em relação ao Rio de Janeiro e em relação a todas as cidades do Brasil? São cidades que praticam a iniquidade calçada de sangue. Mas ali também havia algumas coisas boas em Gileade. Gileade serviu de esconderijo, de refúgio, foi uma das cidades de refúgio que Davi esteve quando ele estava exilado por conta de Absalão. Você sabe disso. Elias, o tisbita, ele morou em Gileade. Então era uma cidade de sangue, de pecado, mas também uma cidade de refúgio, uma cidade de bênção. E ali havia uma terra fértil onde se cultivava especiarias, ervas aromáticas e o bálsamo. O forte de Gileade era o bálsamo. Todos iam a Gileade à procura de bálsamo, porque dali veio a palavra embalsamar. O bálsamo de Gileade era o mais potente e mais forte, e até hoje se busca bálsamo ali daquela região. E o profeta de Deus, usando esta metáfora que o próprio Jeremias, o profeta, usou para trazer ao entendimento a condição do mundo hoje, que também não é diferente da condição do povo de Israel naquele tempo, que estavam em pecado, haviam rejeitado o bálsamo de Gileade, haviam rejeitado a cura, havia rejeitado a misericórdia, e eles tinham o bálsamo diante deles, era só subir a Gileade. Gileade, conta-se que era um local montanhoso, e eles precisavam subir lá e adquirir bálsamo. Hoje nós temos que subir não mais em Gileade, local montanhoso, mas subir ao Calvário, para recebermos o bálsamo para as nossas vidas. E nós vamos continuar aqui ouvindo mais um pouco do que o profeta diz, pregando esta mensagem
o bálsamo de Gileade. Ele diz: houve um tempo quando este país não tinha vacina contra a varíola, contra a meningite, e muitas pessoas morriam com isso. Porém, hoje já não há escusa. Há muita vacina contra estas doenças. Houve um tempo quando não havia vacina para o pecado. Porém, hoje não há mais escusa. A vacina contra o pecado foi distribuída para todo mundo lá no Calvário. E desde então há uma fonte aberta para todos que querem vacina. Não há dificuldade de produção. Ela foi provada e aprovada. Esta vacina já foi provada e aprovada. Muitos tomaram e receberam os benefícios. Por isso você não precisa hesitar em tomá-la, porque milhares já tomaram e receberam a cura, a libertação, e você pode tomar desta vacina que não terá nenhum efeito colateral, só bênção, e ela vem do Calvário. O bálsamo de Gileade é um tipo do sangue de Jesus Cristo hoje. No Antigo Testamento havia uma sombra, um tipo, e eles ofereciam um cordeiro pelos pecados. Quando um cordeiro morria, o sangue era derramado, a célula de sangue era uma rota. O espírito que estava no cordeiro não podia passar para o pecador. Quando um homem pecava, ele vinha e punha sua mão sobre o cordeiro, e o sacerdote cortava o couro do animal, e ele morria tateando, balindo, e seu sangue era colocado sobre os pecados. Ele tinha suas mãos limpas. Havia ali uma substituição. O pecador se dava conta que ele havia morrido em seu lugar. Houve um tempo que o batismo nos títulos tinha o mesmo valor. Você era batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como muitos dos nossos contemporâneos foram, e Deus não levou em conta isso. Mas quando Ele lhes deu algo melhor, algo acima disso, Ele exigiu que nós tivéssemos aquilo. E Deus nos deu hoje o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que ater-se a isso. Desta maneira havia sempre uma comemoração contínua do pecado. Porém hoje nós não precisamos mais de um animalzinho, um cordeiro. Nós temos um que se fez cordeiro imaculado, e se fez homem para tirar o pecado do homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Aqueles cordeiros eram uma sombra que apontava o tempo quando Deus traria a genuína vacina. Ele tomou o seu próprio filho, nascido virgem. Ele foi ao Calvário, seu rosto sangrando por toda a barba. Ele não falou uma só palavra, tudo havia mudado. Porém a vacina estava em ação. Ele morreu, ele teve os pecados do mundo. Cada pecado que alguém lhe estivesse no mundo foi posto sobre ele. Ele morreu até o ponto em que o sol escureceu em pleno dia. Ele morreu até o ponto em que as estrelas não brilhavam, a lua não brilhou, até o ponto em que a terra teve um espasmo nervoso e ela tremeu. Ninguém podia morrer como ele morreu, mas a vacina estava em ação. Na manhã da Páscoa, a vacina começou a funcionar. Ele não ficou na sepultura,
ele ressuscitou e disse: porque eu vivo, vós também vivereis. A vacina funcionou na morte, a vacina funcionou no enterro, a vacina funcionou na ressurreição. E ele disse para os seus discípulos: vá a todo mundo e vacine a todos que creem, e eles serão salvos. E eu fui vacinado. Será que você foi? Se você foi vacinado, você é salvo. Há bálsamo em Gileade agora mesmo. Há efeitos retardados. Se você tem sido vacinado contra a difteria e não há nenhuma reação, a vacina não teve efeito. Se você levanta do altar e logo começa a fumar, beber e fazer as coisas do mundo, é porque a vacina não teve efeito. Foi um bálsamo falso. Você sabia que existe bálsamo que é falso? A vacina falsa não faz efeito. Um evangelho falso não tira o desejo de pecar do homem. Não tem efeito. Lembramos de Moody neste momento, no capítulo 7, em Romanos 7. Ele se entusiasmou tanto que ele saiu correndo pela rua e disse, a primeira pessoa que viu: conhece você a graça? Conhece você o bálsamo? Davi disse no Salmo 23, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O sangue que saiu de Jesus, espirros, respingava dos soldados, mas aquele sangue nada podia fazer pelos soldados por causa da sua incredulidade. O bálsamo não tinha efeito, esse sangue veio até nós simbolicamente, e isto é vida, é ressurreição, é cura para nós. Se não fosse a morte, se não fosse aquele bálsamo, nós não teríamos necessidade de um Redentor. O Redentor veio para nos livrar da morte. Às vezes parece que as nossas orações não são respondidas. Às vezes parece que não temos mais unção. Parece que você não tem mais bálsamo. Prazer, alegria, não consegue mais orar. Mas o profeta diz que é da fraqueza que se tira a força. A fraqueza de Deus é a força do homem. Quando o sangue saiu dele, ele ficou fraco para que nós ficássemos fortes. Não há abismos tão profundos que Deus não possa descer até lá. E eu te declaro agora, levantado, fortalecido com esta palavra, que este bálsamo te cure agora, que este bálsamo te abençoe agora, que este bálsamo te restaure agora, que este bálsamo seja vitamina até para os seus ossos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Who has held the oceans in his hands? Who has numbered every grain of sand? Kings and nations tremble at his voice. All creation rises to rejoice. Behold our God,
teach the